Gente, será que a relojaria JJ entrega para todo o Brasil esses relógios maravilhosos masculinos? Então estamos aqui com o nosso querido parceiro Jefferson Ramos para poder dar todas as dicas e orientar a gente se ele entrega mesmo no Brasil ou não. E aí, Jefferson? Sim, entregamos em todo o Brasil. Olha E que não bom. somente no Brasil, tá, Sibeli? Entregamos no mundo inteiro. Para Oba! quem estiver aqui em São Paulo, nós temos um serviço de entrega rápida. Ou seja, se você comprar o relógio até as 14 horas, o relógio chega no mesmo dia. Nossa. Agora, nível Brasil, entregamos através dos Correios e nível mundial através da DHL e FedEx. Muito bem, então você não pode perder tempo, gente, porque ele tem relógios maravilhosos, com preços super justos. E olha, é só lá, na relojaria JJ. Gratidão! Eba, em casa com os Beratala, começando mais um programa maravilhoso e com essa energia linda, com essa mesa gostosa, alegre. Hoje eu usei aqui, gente, as flores, as rosas. Quem é que mulher que não gosta de rosa? E homens também, né, Cláudio? Com certeza. E aqui nós colocamos aqui hoje, gente, uma pincelada do rosa com laranja, que eu como consultora de moda posso dizer pra vocês que são duas cores que ficam lindas pra você também explorar aí na sua produção do seu guarda-roupa inteligente. Gente, mas falando em coisas gostosas e alto astral, como não falar de uma forma tão feliz e tão assim emocionante que é falar de Silvio Santos, né? Quem é que não gosta desse homem, pelo amor de Deus? Mundialmente falando, é uma pessoa incrível, maravilhosa, e que eu falo sempre que ele tinha que virar assim, tipo, ficar que nem estátua, sabe? Pra sempre, pra gente. É ele. E eu estou recebendo uma pessoa aqui em casa hoje, gente, maravilhosa. Ele é professor, escritor, doutor em língua portuguesa da PUC, e ele vai falar pra gente várias, assim, sua trajetória, que ele tem muita coisa para falar pra gente, e inclusive também deste livro maravilhoso que ele fez em homenagem ao Silvio Santos, a sua biografia também, que é para poucos, hein? Ele vai poder também dizer como é que foi essa sua trajetória até chegar ao Silvio Santos também, que é o nosso querido convidado Thiago Ramos e Matos. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Olha, mas pra gente é uma honra receber você assim, aqui em casa, com tanta história e uma trajetória maravilhosa. A de todo honra mundo. é absolutamente minha, essa mesa maravilhosa, né? Você gostou, Thiago? Muito, muito. As pessoas ficam encantadas realmente, porque eu preparo com muito carinho e eu gosto também muito, além de ser consultora de moda, eu adoro também preparar uma mesa gostosa. Acho que a gente come pelo olhar, não tem esse papo? Também, Sim, Thiago? tem. E eu fui aqui muito bem recebido, eu Obrigada. agradeço muito. Estou Obrigada. muito feliz de estar aqui, tá bom? E também estou muito grata ao Claudinho, nosso cineasta, diretor, por ter feito também essa ponte, né, Cláudio? É. O Cláudio realmente ele traz pessoas assim certas para o programa. E é muito legal, eu acho, né, Thiago, antes de você começar até a falar sobre você, é a gente sempre agregar pessoas boas para o programa, né? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia estão em buscas de bons conteúdos, né? Então, Sim. para a gente vai ser um grande prazer de saber de toda a sua trajetória. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é você, se você é paulistano, se você não é, o porquê que você escolheu, né, ser professor e escritor ainda da língua portuguesa, que vou te falar, hein? Olha, falar com cátedra, com uma pessoa assim como ele, porque a língua portuguesa é muito difícil também, vamos combinar, né? Sim, dizem que é, né? Mas, por exemplo, eu nasci no Brasil, né? Sou paulistano, nasci no Brasil, sou falante de língua portuguesa, né? Que é a nossa língua materna. Sim. Então, falar português para mim não é difícil, né? Difícil às vezes é ensinar a língua portuguesa, né? É mais difícil ensinar. Eu acho que sim. Você toma um suquinho? Toma, Ou obrigado. você quer uma água? Eu acho que eu sei tomar água Aguinha. mesmo, né? A língua portuguesa sofre de alguns preconceitos, né? Por quê? As crianças, os adolescentes e até na universidade têm essa ideia
né, de que a Vamos língua... brindar a nossa língua, por a gente ser também brasileiros e falando da língua portuguesa. Pode falar. Tem essa ideia mesmo, né, de que a língua portuguesa é difícil. E ela realmente é uma língua complexa, né, uma língua de 6 conjugações, né, de fato uma língua complexa. Mas é a nossa língua materna, Sim. né? Linda, por sinal. Linda, né? E, por exemplo, né, eu sempre costumo falar para os meus alunos, né, que o falante de língua portuguesa ele tem que ser poliglota na sua própria língua. Né? Ah, professor, mas o que é isso? Ser poliglota na sua própria língua significa que você vai utilizar a língua portuguesa nas várias situações comunicativas. Sim, e você pode explorar mesmo, né? Pode. Isso é verdade. Né? Eu não posso falar, por exemplo, na sala de aula, como eu falo informalmente com os meus amigos. Exatamente, olha que bacana. Assim como eu não posso falar aqui numa entrevista, Sim. né, assim tão sofisticada, uma entrevista né, tão bonita, tão requintada, como eu falo com gíria ou enfim. Eu não costumo falar palavrão e também não falo gíria. É mesmo? Eu acho que fica feio isso pro professor de português. Sim, é isso que eu ia falar. Realmente quem anda como você no caso, que fala uma língua tão linda e fica meio que antiético, acho que não combina realmente, né? Sim. Você entrar nessa vibe aí, né? Pois é. E aí a gente vai se adequando a várias situações comunicativas e falando vários portugueses, né? Dependendo da situação. E você, por exemplo, desde quando que você, assim, você estudou o quê? Na verdade, você fez letras. E desde quando que você descobriu que realmente você tinha essa vocação? Porque isso tem que ser vocação, gente. Porque primeiro para dar aula tem que ser vocação. Sim. Tem que ter paciência, resiliência, tem que se aprofundar muito dentro dos livros, né? Tem que estar sempre atual, se atualizando, né? Olha, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre tive prazer em ler. E ler de tudo, conto, crônica, romance. E sempre também gostei de escrever. Né? Gostava de compor, eu tive banda, né, de rock and roll. Ah, você tem cara. Tem estilo, né? Tem estilo de roqueiro, hein? É verdade. Pois é, com 10 anos de idade eu fiz o meu primeiro show ali na escola, que eu estudava, assim, né, com uma banda. E eu passei a fazer isso, enfim, na minha infância, na minha adolescência, até os 30 anos, mais ou menos, eu acho que eu toquei com banda. E em determinado momento eu comecei a compor, colocar em prática tudo aquilo que eu li por meio da escrita, né? E isso foi ótimo para mim. Eu passei a gostar de escrever, né? E aí foi te levando. Sim. E agora eu tenho um prazer absoluto. Assim, o que me dá prazer é escrever. Olha, seja o texto que for, seja biografia, seja um artigo científico, seja um conto. E você também consegue, por exemplo, eu já entrevistei alguns escritores, assim, ou mesmo músicos também que também escrevem, compõem as suas letras. Você que nem mais ou menos como um músico, de repente, a gente está aqui de repente em cima dessa situação que nós estamos aqui em casa, nessa forma que nós estamos aqui, pelo que você está vendo, isso você te inspira também em pequenas coisas, a você também compor? Sim, com certeza, né? Algum tempo eu não componho mais, né? Vamos dizer assim. Mas, sim, com certeza. É muito da observação, né? E dizem, né, que os artistas são antena do... o radar, Miguel. É o radar, né? Antena do universo, capta tudo, tá sempre né? assim, né? Girando de todos os lados. Mas eu fui mais para a área acadêmica, né? Entendi. Então você é artista ou intelectual? E aí? Com presunção, eu falaria que eu sou mais intelectual. Mas eu comecei sendo artista, baterista, músico. E aí você largou mão mesmo disso e foi seguir essa área mesmo de acadêmica? Área acadêmica. E há quanto tempo já? Olha, eu ingressei na faculdade de letras em 2003. E aí eu
eu comecei numa faculdade, fui para a PUC, fiquei até 2007, depois eu iniciei o mestrado já, e o doutorado, e agora o pós-doc. Olha que legal. E você já começou, então você não começou em faculdade dando aula, você começou em escola? Sim. Eu dou aula em escola ainda. Também? É mesmo? E você acha que tem uma diferença muito grande entre escola e faculdade? Desculpa. Olha, assim, por ser assim, alunos diferentes, com muito mais gente, né? Porque faculdade são quantos numa sala de aula? Sim, às vezes 10, 12, né? Eu gosto dos menores. Assim, eu me identifico com eles, assim, eles aprontam, eles falam o tempo todo. Mas é de qual idade que você dá, tipo primário ou ginasial? Ensino fundamental e médio, né? Olha só. Mas é bom dar aula na universidade, no médio, mas os menores, eu me identifico mais com eles, assim, eu me divirto dando aula com eles, assim, do sexto ao nono ano. E eles aprendem, você acha? Porque assim, eu acho que, não sei, a gente já passou por escola, né, Cláudio? Todo mundo aqui já passou por isso. E eu acho que o português, como matemática, são matérias importantíssimas para a nossa vida, até mesmo para você prestar um vestibular, né? Tem um peso muito grande. Sim. E que eu tive uma professora de português chamada Dora, que eu nem sei da existência dela mais, ela era uma mulher linda, arrojada, sabe? Ela era bem arrojada. Curioso, o nome da minha mãe. É mesmo? Minha mãe chama Dora. E ela era uma loira que fazia uns rabos, assim, sabe uma pessoa assim, tipo Vanderlei, assim, daquele perfil assim? Coincidência, né? E uma coisa que ficou muito registrada em mim em relação à língua portuguesa, assim, na parte da didática, né? Que ela ensinou pra gente assim, ela tinha uma forma de educar a gente, né, da gente poder ter aquela noção de aprender, de captar e pôr na cabeça, porque muita gente está ali, o professor está falando, a gente presta atenção, mas daqui a pouco a gente já está voando pensando em outra coisa, né? Sim. A gente dispersa a atenção, justamente por ser o português ou matemática, são matérias mais assim, que a gente tem que estar prestando atenção. E uma coisa que ficou muito gravada em mim, que ela dizia assim, ela tinha uma musiquinha, que ela dizia assim, se voar e volto da, crase A. Se voar e volto de, crase pra quê? Foi uma coisa que ficou na minha mente isso, sobre a crase, né? Sim. Tipo, onde vai a crase, onde não vai, né? Então são coisas isso que eu queria saber de você. Você também faz esse tipo de... Como é que você se tornou um professor que deva ter agradado os seus alunos? Qual foi a sua temática, o seu assim, estilo? Eu gosto de tocar violão para eles. Olha que legal! Então eu toco violão e associo sempre com um texto. Uhum. Tem um livro que chama Os 100 Melhores Mini-Contos do Século. E esse livro é super interessante, assim, porque são microcontos, né? São contos pequenos. Uhum. E sempre dá para associar eles com uma música, né? Uhum. Tem um assim que me chama a atenção, mas o rio continua lindo. Penso desempregado ao pular do Corcovado. Olha que impactante assim, né? E a turma do nono ano adora, por exemplo. Né? Se identificam. Sim, se identificam. E não sei se eles se identificam, mas eles gostam, né? Tem uma dramaticidade ali, né? E aí mas o rio continua lindo. Quem cantou isso, né? O Gil cantou, né? O Gil cantou, mas isso, em aquele abraço, né? Aí eu associo o microconto com a música do Gil, aí eles cantam junto, eles gostam, conhecem, né? Entretém, né? Entretém, eu tenho feito isso, assim, e eu gosto de fazer isso. E eu acredito que você deva também ter deixado muita gente, já muitos alunos, em relação a esse lance de marcar, né? Registrar você. Sim. Em relação a isso. Eu acho que sim, eu também gosto assim de fazer um soletrando com eles, assim, faço um soletrando, faço qual é a música. Olha que legal, inspirado no Silvio Santos. Que aliás, eu gostaria que você pudesse falar pra gente também, porque assim, aqui nós temos o quê? 25 minutos, Cláudio? Média de 25 minutos. Tá, então assim, eu gostaria que você falasse pra gente como é que foi esse presente, né? Vamos dizer assim, porque foi um baita presente pra você e pra todos nós também, e você estar aqui pra contar pra gente ao vivo. Pode falar, Cláudio. Antes disso, o recadinho. Gente, é verdade, Cláudio. Nossa, nós estamos com um querido parceiro, né? O Jefferson Ramos, que é proprietário da empresa maravilhosa que é a Relojaria JJ.
que ele tá vindo com várias dicas pra gente a partir desse mês todo, viu, Cláudio? Aham. Dicas direto, com várias pílulas, com dicas sensacionais pra vocês, homens, que querem se presentear aí com um relógio maravilhoso. Então, segue a dica aí, vamos lá, vamos assistir? Gente, olha só que dica bacana que o nosso querido parceiro Jefferson Ramos vai falar pra gente em relação a relógios para mergulho. Será que é importante você ter um relógio para mergulhar? Ou para nadar, não importa, que seja na área de água no geral. E para isso, o Jefferson está aqui da relojaria JJ para dar mais uma dica bem bacana para vocês. E aí, Jefferson, é importante? Sem dúvida, o relógio de mergulho ele é construído de uma forma mais robusta, que é para lidar com as pressões exercidas no fundo do mar. Então esses relógios eles têm uma concepção, os materiais que são aplicados também na confecção do relógio são materiais mais confiáveis, ele precisa ter uma boa legibilidade para quem mergulha poder enxergar, então ele possui diversas características para ajudar o mergulhador quando estiver fazendo atividade de mergulho. Olha que top! Gostou? Olha só, isso é só um dos itens, hein? E você pode adquirir todos esses relógios de que forma? Na relojoariajj.com.br. E pode ser entregue para o Brasil e para todo mundo? Como é que funciona? Exatamente, entregamos não somente para o Brasil, entregamos para o mundo inteiro. Eba, então vamos lá! É na relojoaria JJ. E deixa pra gente também seu Instagram. O Instagram, @relojoariajj. É sempre assim, gente. É relojaria JJ. Gratidão! Então, gente, ó, voltando aqui com o nosso querido professor, escritor, doutor, que é o Thiago Ramos e Matos. Agora, fala pra gente, querido, como é que foi você chegar no Silvio Santos? Você já conhecia ele antes de escrever esse livro? Como é que foi que surgiu essa... Não, nunca tive um contato pessoal com ele, né? O que eu tinha, assim, eram memórias da infância, né? Que a minha avó materna e a minha avó paterna também, as duas, a minha avó paterna eu visitava aos domingos, né? E a minha avó materna, eu convivi muito com ela, então e ela assistia muito Silvio Santos. Ela Quem não, comprava, né, gente? telecena, o carnê do baú e tudo. E aí eu lembro de estar com a minha avó ali, é uma memória afetiva mesmo, assim, da infância, né? Se você quiser alguma coisinha, você fica à vontade, viu, Thiago? Ah, tá bom, Aqui muito são obrigado. salgadinhos, tem também bolinho de cenoura, bolo de fubá. Tá bom, agradeço muito, tá? Então eu tinha essa memória, né, afetiva com o Silvio Santos, né? E aí eu fui para um congresso em Portugal para falar sobre a minha dissertação de mestrado. E na dissertação eu trabalhei com a Malala, que é aquela menina paquistanesa. Eu fiz uma análise contrastiva entre a biografia e a autobiografia da Malala, e fui apresentar isso num congresso. Congresso muito sofisticado, né? Em Portugal, que é o Congresso Mundial de Língua Portuguesa, o CINELP. E ali, um professor assim, muito prestigiado na minha área, assim, o Círio Pocente, me chamou assim, com delicadeza de lado assim, e falou: olha, eu acho que você perdeu 2 anos escrevendo da Malala, porque você não vai ter uma representatividade, agora os editores estão lançando livros de filósofos, biografias de filósofos, pensa nisso e tal. Te deu uma dica. Me deu uma dica. E eu voltei pro Brasil pensando nisso. E Isso há quanto tempo atrás? isso foi em 2017. Eu, pensando nisso, de repente me veio Silvio Santos. não, um start, assim, um estalo. E eu falei pro meu orientador, né? Falei, na verdade, aconteceu um pouco assim. O meu orientador viu o Fernando Morgado, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro, no Silvio Santos. O Silvio Santos recebeu ele no programa Silvio Santos para falar da biografia. Sim. E o meu orientador comentou isso comigo. Eu falei, vamos fazer o Silvio?
Ele falou, vamos. Ele topou. E aí E ele é grosso, né, gente? E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar essa biografia do Fernando Morgado. Eu li a biografia, comprei uma biografia para o meu orientador também, a gente leu. Olha, eu realmente me apaixonei pelo livro. E a história, né? A história dele, gente. A história do Silvio é incomparável, né? Assim, ele é um mito mesmo, né? Total. Enfim, começou assim, né? Essa história começou assim. E aí eu fui desenvolver o trabalho, né? O meu livro, ele é um livro tese, né? Ele não é um romance, por exemplo, ou uma biografia canônica, né? Ele é um livro que apresenta uma biografia-reportagem. Então aqui você vai ter, por exemplo, capítulo sobre biografia, capítulo sobre reportagem, capítulo sobre autoria, e vai ter o 5º capítulo, que é especificamente sobre o Silvio Santos. E você não precisa necessariamente lê-lo do começo ao fim. Do começo ao fim. Você pode começar pelo... Alguns tópicos que você se interesse mais. Isso, você pode começar pelo 5º capítulo. Pela biografia dele, eu entendi. Isso, se quiser saber mais sobre biografia, você lê biografia. Você vai ficar à vontade, dá pra você... E vai despertar a curiosidade da gente, né? Sim, e o interessante é que... enfim, eu desenvolvi um capítulo de autoria, por quê? Porque o Silvio Santos, ele aparece como coautor. Muito bacana. A partir dos enunciados do Silvio, das frases que o Silvio falou ao longo da vida... Inúmeras, né? Sim. O autor Fernando Morgado criou a narrativa biográfica. Então tem uma intertextualidade ali entre as falas do Silvio muito bacana. E a biografia e o texto biográfico do Fernando Morgado. Então a gente provou ali que o Silvio era coautor daquela biografia. Sim. Né? Então, o 5º capítulo do meu livro vai ter tudo isso, sim. A diferença entre o meu livro e o do Fernando Morgado é que o livro do Fernando Morgado olha para o Silvio celebridade. Certo, entendi. O mito. E a gente humaniza o Silvio. Olha que a gente olha pela perspectiva do pai. A história dele mesmo. Do filho, do amigo, né? A relação dele com o Manuel de Nóbrega. Sim. Né? A gente vai falar dele como empresário, né? As também dificuldades que passou para poder... As dificuldades, ele como artista. Como o artista, né, influenciou no empresário. Entendeu? Porque assim, eu não acho que o Silvio Santos tenha sido um empresário desumano ou... Verdade. Né? Eu também concordo. É uma pessoa extremamente generosa, eu acho. Sim, ele é absolutamente generoso. Muito. E com esse espírito, né? De brincalhão, de moleque, aquela coisa gostosa, mas ao mesmo tempo cheio de responsabilidade, né? Cheio de comprometimento. Nossa, ele é nota. Então, por exemplo, a série, eu assisti a série, todo mundo falou da série, estava falando da série, o rei da TV, né? Sim. Na série, assim, só o título é bom. Sei. A meu ver, assim. Sim. É uma série que desenha o Silvio de forma caricata. Entendi. Quase como um anti-herói ali, uma pessoa inescrupulosa. E o Silvio não é isso. Entendi. Ele não é isso. O Silvio Santos que eu conheci, que eu escrevi, que eu estudei para poder escrever o texto dele, é um Silvio Santos generoso, amoroso, assim, brincalhão. O que ele fez por mim, talvez ele nem saiba assim, a dimensão. Eu sei do valor. Né? Do valor do que ele fez por mim. E agora me fala uma coisa, Thiago, quando que você escreveu este livro, e como é que foi esse processo de você com o Silvio Santos? Vocês tiveram várias reuniões juntos, você precisou estar ao lado dele, escutar dele diretamente ou não? Como é que foi esse trâmite entre vocês dois? Então, foi mais simples do que isso, né? Assim, ele... Quando eu terminei a tese que eu escrevi, que eu, enfim, eu mandei
porque a tese ela tem aquela capa dura, né? Vermelha e tal, de tese. Eu peguei essa tese e levei, né, à casa do Silvio, pessoalmente. E o Silvio estava em Orlando. Certo. E eu deixei na ocasião com o jardineiro dele, o Marcelo, que entregou para ele. Eu devo muito a esse jardineiro, sabe? Que trabalhava lá. Que legal. Eu trabalhava lá. Uhum. Né? Desculpa te interromper. Não, eu achei legal porque você acabou indo até lá, de repente o Silvio poderia estar lá. E o que você acha se ele estivesse lá, como é que seria? Seria ótimo, assim. Mas Não, o Silvio ele não é tão acessível sim. assim, né? Não é que se ele estivesse lá ele iria me receber. Eu acho até que não, assim, né? Enfim, eu sei que eu entreguei a tese lá pro Marcelo. O Marcelo entregou pro Silvio. Quando o Silvio chegou de Orlando, ele viu minha tese lá e leu. Nossa, Um dia eu voltando da escola que eu trabalhava, toca meu telefone, número desconhecido, Nossa. eu atendi. O Thiago, por favor, eu falei, é ele, quem tá falando? Ele falou, é o Silvio. Nossa. Falei, Que Silvio! Legal, né? Legal. Que Silvio! Dava pra reconhecer a voz dele, não? Porque tem uma Olha, Tipo assim, é uma voz conhecida, mas não sei quem é. Tipo assim. assim, eu reconheci a voz dele, eu reconheci, mas assim, eu perguntei. É tão chocante Que Silvio? porque muita gente pode também brincar de fazer, se passar por ele, né? Sim, sim. E aí? Inclusive, a minha família pensou que era um imitador, trote, alguma coisa. Bom, enfim. Aí ele falou, Silvio Santos. Ele falou, você conhece outro Silvio Santos? Eu falei, o Silvio Santos? Ele falou, você conhece outro Silvio? Falei, não, Silvio, não acredito e tal. Nossa, de arrepiar até a alma, né? E ele falou, eu tô lendo o seu livro, eu adorei, né? Tô na página 235 e eu gostei, foi você mesmo que escreveu, você escreveu tudo, escreveu sozinho, quis saber tudo. Sei. Você que fez a capa, enfim, quis saber, né? Daí eu tava dirigindo, ele falou, anota um número, procurei uma caneta Nossa, assim. um desespero. Porque é uma ligação única, eu podia perder aquela oportunidade. Sim, ainda mais, né? Sim. O vídeo dele, né? E aí eu não achava a caneta, eu falei, Silvio, eu tô dirigindo. Ele falou, não, eu te ligo na sua casa. Quanto tempo você chegar na sua casa? Eu falei, 20 minutos, eu te ligo lá. Nossa. Aí desliguei o telefone, ele ligou. Aí é ter moral com o homem, meu. O homem do baú, hein? Foi Um excepcional. belo presente, um presente divino, né? Sim, minha mãe, Dora, Sim. tava lá e eu falei, Silvio, fala um pouco com a minha mãe aqui, porque senão ninguém vai acreditar que você me ligou. Ele falou um tempo com a minha mãe, assim, quis saber da minha irmã, super cordial, né? Uhum. E aí a gente desligou, eu passei 2 anos de pandemia, enfim, isso foi em 18? Eu acho que foi 2020, né? Nós estamos em 2023? Mas eu estava pensando no processo de publicação do livro. Sim. E aí, porque quando eu levei para ele, estava na tese, né? E tinha que transformar em livro. Uhum. E aí eu levei, quando ficou pronto, eu levei o primeiro exemplar para ele. Aí fiz uma dedicatória. E a cor é linda, né? Detalhe, né? Nessa ocasião que ele me ligou, em 2020, ele me mandou esse cartão que está na capa do livro. Prezado Thiago. Melhor você ler. Eu leio. Lê porque eu sem óculos também não tenho enxergando ler. Prezado Thiago, acabei de ler o seu livro, um trabalho que merece nota 10. Continue com a sua brilhante inteligência. Que Deus dê saúde a você e sua família. Silvio Santos, 17/8/2020. Como assim, Cláudio? Já acabou? Você também vou te contar. Quando você vê com os dedinhos, é complicado, viu, Thiago? Mas então, ó, antes da gente finalizar, quero te convidar a gente poder gravar, pra gente dar o segundo, né? O nosso segundo episódio sobre toda a sua trajetória em relação também ao Silvio Santos. Faço esse convite a você e deixa pra gente suas redes sociais também, Thiago. Foi um prazer. Prazer todo meu, tá bom? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e eu vou voltar assim, com o maior prazer, tá Claro, bom? não é que a gente vai terminar assim, né, Cláudio? É, Sem não. terminar com o final. Muito obrigado. Passa suas redes sociais, por Tá. gentileza. O meu Instagram é @Thiago,
underline, Ramos, underline, e, underline, Matos. Tá bom? E eu acho que só Instagram mesmo é o suficiente, porque eu tô trabalhando mais com o Instagram. Né? Então tá. Agora. Então, gente, olha, um beijo grande pra vocês. Até o próximo programa. E com certeza com o nosso querido Thiago. Beijo, Thiago. Tchau, gente. Tchau, Cláudio. Obrigado. Tchau! Jefferson, eu quero te fazer uma pergunta. Por que comprar na Relojaria JJ? Você pode explicar pra gente? Nós somos especializados em relógios. Nós somos loja oficial de todas as marcas que nós trabalhamos. Trabalhamos somente com produtos originais. Temos loja física e enviamos para todo o Brasil e todo o mundo. E aqui na Relojaria JJ nós temos especialistas em relógio. Então, caso você necessite, você entre em contato conosco, nós vamos fazer uma consultoria e te indicar realmente aquele produto que vai fazer sentido para você utilizar no seu dia a dia. E que vai fazer você voltar mais vezes e indicar outras pessoas. Porque quando a gente tem segurança naquilo que a gente compra e que a gente é bem recebido, a gente não esquece. Então, é Relojaria JJ. Gratidão!